aqui de volta com mais um capítulo do The Dealers e sempre com convidados muito especiais. E hoje eu tenho 2 convidados especiais. E, como sempre, tem uma história muito interessante e linda que a gente já convive há muitos e muitos anos. E a gente vai falar aqui um pouquinho de tudo, até de concessionária, de carro, venda de carro, essas coisas. Eu vou ler a mini biografia dele. Ele é formado em administração de empresas, casado, 3 filhos, trabalha nas empresas do grupo no interior de São Paulo há mais de 25 anos. Eu omiti o grupo de propósito. Morou 1 ano no Japão, que eu não sabia, com intercâmbio. Tem 7 anos de experiência em empresas de varejo e financeiro em São Paulo, antes de ingressar e trabalhar no grupo. E foi presidente da Sobrave. E, entre outras coisas, liderou missões técnicas, das quais algumas eu participei, com a rede de concessionários, os polos de tecnologia e inovação no Vale do Silício, China, Israel e outros. Eu estou aqui com a dupla Dado e Egno, de Ribeirão Preto, da Santa Emília. Muito prazer receber vocês, estou muito feliz de ter vocês aqui. E é uma coisa muito legal mesmo. E para começar, antes lá no nosso aquecimento, você já estava contando da história, como nasceu o grupo. Eu vou dizer como eu conheci o grupo. Uhum. Eu peguei uma revista da Sobrave, que era Showroom, ainda deve ser, né? Da Silvia Bella, é isso aí que fazia, Showroom, é isso aí. Aí estava escrito lá, isso nos anos 90, 2000, começo do ano 2000, 90, por aí. Escrito assim... Santa Emília inaugura um CRM mais inovador do mercado brasileiro, etc. Ninguém sabia o que era CRM na época, hein? Não sabia nem o que significava tal. Isso foi muito começo. E a gente tinha o Mega Vendas também. Falei, tem alguém fazendo alguma coisa diferente aqui, né? E logo em seguida a gente acabou se conhecendo. Mas conta a história aí. Quando começou? Eu soube que começou em 65 a concessionária. Caporal, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer rever os amigos, né? E tá fazendo um bate-papo aqui ao lado do Egnão também, é uma coisa sensacional. O grupo, na realidade, começou em 1903. Esse ano nós estamos fazendo 120 anos. Nossa Senhora! O 65, 64 foi a nomeação da Volkswagen. Então, nós vamos fazer 60 anos de Volkswagen no ano que vem. Mas o grupo começou lá atrás. Com o quê? Então, seu Antônio de Eriksen, né, junto com o alemão, fundaram o grupo, Banco Construtor, serralheria, um monte de coisa que não tinha nada a ver com carro. Aí trouxeram o primeiro Chevrolet a Ribeirão Preto. Porque naquela época era a diligência, né? Era a cavalo, exatamente, né? 903. Exatamente. E aí fizeram um experimento, né? Que é inovador. Trouxeram o primeiro Chevrolet e precisava, para abastecer, montar um posto de gasolina. Então montaram um posto de gasolina também. Mas as concessionárias, efetivamente, foram em 64, 65, com a nomeação da Volkswagen. Depois vieram as outras. E aí teu pai que começou a cuidar da concessionária? Não. Aí depois, o seu Antônio de Eriksen, ele não tinha herdeiros. Aí o meu bisavô, o seu Manuel Pena, vô da minha mãe, ele era do interior, começou bem menino lá nas empresas do grupo. E aí o seu Antônio de Eriksen ficou doente e tal, e resolveu passar as ações para os antigos funcionários. Eram 5 antigos funcionários e meu avô era um deles. Aí meu avô começou o grupo lá atrás. E na realidade, a minha mãe, né, que é do grupo, isso. Não meu pai. Meu pai é advogado, acabou ele encabeçando... Doutor Rui, né? Vulgo Doutor Rui, vulgo doutor. Ele que acabou, era o mais velho dos irmãos ali da minha mãe. Aí ele que acabou entrando primeiro e depois vieram todos os outros tios que você conhece muito bem, né? A minha mãe Cecília, o meu tio Barros, o Augusto, né? E hoje, nós, filhos, somos a 4ª geração. E já vem a 5ª por aí. A Manuela já tá trabalhando conosco e vem a 6ª. Você voa daqui 15 dias, Caporal. Oh, que bacana, parabéns. Eu estava com meus netinhos ontem, bom demais. Deve ser maravilhoso, né? Maravilhoso. Que legal. Mas é isso. Mas apesar dos meus cabelos brancos, eu não sou fundador do grupo lá atrás, não, Caporal, pelo amor de Deus, hein?
Mas o Egnert que entrou em 1903, é isso? Ah, o Egnão tem história para contar, hein? Esse mineiro tem história para contar, viu? Conta aí, mineiro. Obrigado pelo convite, Caporal. Sempre bom estar aqui com vocês, né? Eu entrei no grupo em 1985. Em 85 eu entrei na área de peças para caminhões. Vai fazer 40 anos. Então, não, mas não precisa me entregar também de primeira, né? Não, mas você entrou com 4, 5 anos de idade. Menor aprendiz. 20 anos lá, E, então já tô há 38 anos no grupo. Eu comecei na área de peças de caminhões, né? E aí fiquei um tempo atuando em material de construção do grupo, em diversos setores, né? Só que em 95 chega o dado. 20 e poucos anos, com gás total, e fala assim, a mãe dele fala assim, preciso de uma pessoa para fazer dupla com o dado. E quem que ela escolhe? Eu lembro que a primeira coisa que nós fizemos junto foi assim, ele chegou... Mas vocês tinham a mesma idade? Vocês têm a mesma idade? Eu sou um ano mais velho que ele. Então tem quase... Parece que ele é mais velho que eu. Parece. Então, vocês têm praticamente a mesma idade, e aí você foi fazer par com o filho da dona. Isso aí. E a primeira experiência nossa, assim, entramos num dia juntos, aí no outro dia o Dado fala assim, amanhã nós vamos para Belo Horizonte, de Ribeirão Preto a Belo Horizonte, nós vamos de carro. Então veja que nós tivemos 7 horas para ir, ficar lá um tempo, 7 horas para voltar. Conversando sem parar. Pois é, e a resenha foi boa. E a missão era conhecer o que a Carbel, na época, estava fazendo com o CRM. E trazer a experiência deles para a área de automóveis no interior de São Paulo. Santa Emília foi uma das pioneiras sobre este assunto. Foi. Então foi... Bom, é isso aí. Dado, a resenha todo dia, viu, Caporal? Muito bom. E como é que foi essa história do CRM? Assim? Como é que vocês resolveram montar? Por que eles... Porque ninguém falava nisso na época, né? Era muito difícil. Tinha o Mega Vendas. Vocês chegaram a ter Mega Vendas na época? Não. Vocês já foram direto pro CRM. Não tem Mega Vendas. Não tivemos. O Egnão que pode contar essas porque o Kiko também, que foi meu sócio na Mega Deal, fizemos várias missões técnicas juntos. Mas antes disso, ele foi sucessor Volkswagen igual você. Então você deve ter feito curso... Eu fiz curso de sucessor Volkswagen em 77, pra você ter uma ideia. Eu fiz vários também, com certeza. Foi aí que você conviveu com o Kiko, com todo mundo. Porque aproximava todos os filhos de... Né? Hoje a gente faz para sucessão para Bracaf, fez para Bradif. E isso, para mim, é as coisas mais sensacional que tem, porque você vai formando todo mundo ao longo do tempo e se preparando para assumir uma posição. Né? Essa história de CRM surgiu no grupo em 1988. O grupo, eu estava há 3 anos já no grupo, mas o grupo resolveu implantar um sistema de telemarketing para venda de consórcios no grupo. Você imagina o que é falar telemarketing num lugar... Ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Em Ribeirão Preto, interior. 80 aí? 88. Nossa Senhora. Então... A gente não era nem nascido, né, Caporal? Eu não era, certeza. E naquela época, para vender consórcio, para você ter uma ideia, eu atuei como operador de telemarketing nesse projeto na época. Você recebia um tanto assim de fichas que você saía ligando e registrando tudo nas fichas de atendimento do cliente, papel. Aí, implantamos, venda de consórcio, vendia metade dos consórcios que vendiam na época era via esta plataforma. Via telemarketing. Via telemarketing. E aí, depois ali no começo da década de 90, o Dr. Rui foi aos Estados Unidos e trouxe uma ferramenta de lá chamada TrackMate, que também era papel. Mas era papel para nós, porque lá já era software, né? Já era sistema. E os sistemas eram bem rudimentares, sabe? Era tudo em DOS ou DBase, né? Porque era com... disquete já era uma inovação. Não tinha muito acesso, né, à tecnologia nós nessa época. E quando o Dado chegou lá em 95, a gente já estava com essa cultura meio que avançada. A minha vinda para trabalhar com o Dado foi, inclusive, para supervisionar isso. Na área de vendas. E aí nós fomos em diversos lugares. Nós fomos aonde tinha o Mega Vendas implantado, que era na Ápia, na época, lá em Rio Claro. E a gente começou a conhecer um monte de coisa para depois a gente implantar direito na Santa Emília. Surgiu aí essa história. Que bacana, que legal. E aí você falou do Japão também, voltando um pouco, né, Caporal? O que você foi fazer no Japão? Então, eu fui fazer um intercâmbio estudantil. Eu morei 1 ano no Japão. Em que lugar? Em Nara. Nara é perto de Kyoto e Osaka, afastado de Tóquio. Morei na casa de japoneses. Foi uma experiência fantástica. Eu fiz 18 anos lá, então isso foram mais de 40 anos atrás. O Japão, naquela época,
Tava começando. No pós-guerra. Exatamente. Estava começando com uma potência, Isso. cultura milenar que eles têm e tudo. Então foi o vinho, meu irmão que você conhece bastante, foi para Califórnia e eu fui para Nara. Olha a diferença. Olha só. Né? Mas foi um ano maravilhoso de aprendizado, de cultura. Foi uma coisa. A gente não pode medir, né? Mas eu ganhei pelo menos uns 6 anos da minha vida fazendo esse E teve intercâmbio um problema no de Japão. adaptação, de comida, Nenhum. de... Eu sou meio tranquilo, fui e tal. Dormia no futon. Dei sorte que a minha família é uma família maravilhosa. E você tem contato com eles? Já tive bastante. Menos agora, minha mama-san, né, e o papa-san, minha mãe japonesa, ela teve um AVC agora, uns 5 anos atrás, então ela ficou meio debilitada. O meu irmão, um dos meus irmãos japoneses vieram para o Brasil, fez intercâmbio aqui também. Ficou na sua casa ou não? Ficou em casa. Depois ele morou 7 anos aqui, trouxe a japonesa, Olha só. esposa dele, que fala português fluentemente. Tivemos juntos também. Ele hoje é um executivo de uma mineradora bem famosa por aí no mundo. Ele é um cara sensacional, Toru Sano. Então foi uma experiência maravilhosa. E o japonês? Você fala japonês? O problema da língua japonesa é que é muito difícil e você não usa. Como você escuta um inglês, você fala e tudo mais, você vai perdendo. Mas eu na época, aprendi. Na época você teve que aprender. Aprendi, mas vai perdendo. Infelizmente a gente vai perdendo. Mas foi uma experiência maravilhosa. Dona Cecília, não, ela que me contou, então eu me dou o direito de falar isso. Claro. Dona Cecília tinha... Dona Cecília ou Dona Emília? Ou quer dizer, Dona Cecília. São 5 filhos, 2 específicos, Dado e Vinho. Dado ligado no 480 volts e o vinho no 110 para menos. O vinho um lord britânico. E aí a ideia da Dona Cecília. Então o dado era muito acelerado e eu precisava dar um jeito de deixar ele mais na paz. Mas... E precisava acelerar o vinho, mandou ele para os Estados Unidos. Essa é a história. Para equilibrar as coisas. É verdade. E isso engata também, Caporal, com a preocupação dos nossos pais sempre na nossa formação, né? E trabalhar para depois poder entrar no Grupo Santa Emília. Então, o meu pai, junto com os meus tios, minha mãe, lá atrás, né, começaram a fazer um processo de governança onde, antes da 4ª geração começar a trabalhar no grupo, precisaria estar formado numa universidade, ter 5 anos de trabalho fora. Em empresas maiores das nossas, né, fora, tal, para poder entrar. Como é que foi com você? Você foi trabalhar na financeira? Eu fui pro Japão, comecei no Banco Nacional, na época do Ayrton Senna ainda e tudo. Tive uma empresa de promoção. Depois continuei em São Paulo por mais um tempo e aí voltei já trabalhando. O Banco Nacional, na realidade, eu não comecei pelo banco. O banco foi o meu último, né? Eu comecei numa empresa de promoção e propaganda. Depois fui para o banco, tive uma empresa de propaganda junto com uma diretora junto comigo, uma experiência maravilhosa que acabou não dando certo. Então eu acho que foi um aprendizado muito grande para mim. Depois eu fui para o Banco Nacional. E quando eu estava terminando o ciclo do banco, eu me casei e aí eu resolvi voltar para Ribeirão. O Vinho e o Digão já tinham cumprido a regra, já estavam aqui. Eu acabei ficando 12 anos em São Paulo, trabalhando mais, só depois que eu fui para Ribeirão. E isso foi uma coisa muito importante para a gente, né? De aprender fora para poder depois, como o Egno falou, eu estava chegando, tinha um monte de coisa para trazer. Se você não aprende fora, né, as coisas para trazer para o grupo depois, você acaba ficando na mesma, né? É muito difícil, a gente faz benchmark, nós vamos nas missões e tudo, mas muita coisa que você aprende fora, você pode trazer. Então esse foi um aprendizado que meus pais sempre deixaram... É uma regra muito importante que a gente acha que é bem importante mesmo. E a Manuela, minha filha, também teve que cumprir todos esses... Eu vou perguntar, vou querer saber. Mas, ó, eu tenho uma curiosidade, né? Vinho, Dado, Digão. Egno, como é que é esse negócio? Por que você não tem apelido? Porque eu não sei os seus apelidos todos aí. Você sabe primeiro que o pai e a mãe do Dado, Ana Cecília e Dr. Rui, me consideram filho dela. Então eu me sinto da família também. Eles me tratam como se eu fosse, entende? E eu acho que a dupla, na época, né, de 95 em diante, na área comercial da Santa Emília, eu acho que deve ter dado certo, porque senão estaria desmontada já. E você vê, nesta época,
A gente fala que o dado é a 480, não parece, né? Ele é ligado no 480. Na época, lá em Ribeirão Preto, ele se juntou a mais uns 3 ou 4 empresários de lá, de concessionária, fizeram aqueles feirões multimarcas da época, sabe? Briga de gigantes, mecarrão. Eles ficavam inventando coisa, e ele inventava e eu tinha que botar para funcionar. Ele adorava uma promoção, né? De fazer evento, né? Entretenimento. Egno, você falou que começou no departamento de peças da concessionária de caminhões, certo? Sim. Tá. Como é que é essa história de estoquista? Essa era estoquista? Que você era? Eu comecei na boqueta, Na entregando boqueta. peça, era estoquista, exatamente. Para virar diretor comercial. Diretor comercial, qual é a tua função hoje? Diretor comercial do grupo. Do grupo. E como é que é essa história? Assim, porque O mineiro do Glória, o mineiro de São João Batista do em qualquer Glória. momento pode dar errado, concorda? Claro. E por que deu certo? Pois é, a experiência que eu tive, você vê, depois de 2 anos na área de peças, eu estava te contando essa história aí, as pessoas ficam até impressionadas com isso, e rápido, né? O meu chefe de peças na época, ele fez o maior favor que ele poderia ter feito para mim. Mandou embora. Não, ele não gostava de fazer o trabalho dele. Então você tinha que fazer o teu e o dele. Então eu tinha, por exemplo, na época era Cardex, você dava baixa no estoque com Cardex, ficha. Eu não sei o que é, eu vi no YouTube isso. E eu fazia tudo isso e na hora de fazer o pedido de compra E você de botava peça, os negocinhos vermelhos, tudo direitinho. tudo. Ah. A peça tá acabando. Eu fui- Sabe uma raiva que eu tenho do Cardex? Tem uma raiva danada, porque inventaram um tal de inventário rotativo, você tinha que contar lá. Aí, você abaixava para anotar tudo, porque o Cardex era um arquivo, tinha um arquivo grande e tal. Sempre alguém esquecia a gaveta de trás, a de cima aberta. Então, quando eu levantava, com a cabeça. Batia. Eu odiava aquilo. Pois é, e na hora de fazer o pedido de compra de peças, era um item a item você analisando e escrevendo a sugestão que você tinha baseada em dados. Nessa época eu comecei a estudar matemática, para você ter uma ideia, na minha faculdade de matemática. E eu fazia tudo isso para ele. A sugestão de compra eu que fazia. O primeiro curso que eu fiz pela Volkswagen na época foi um de análise de estoque e gestão de gestão de resultados do departamento de peças. Pô, eu estoquista, trabalhava na Bacana. boqueta, fazer um curso desse, para mim foi um presente, né? Foi. Daí, depois em 88, no projeto de telemarketing, o grupo fez um concurso interno para ver quem queria ser. E eu me E aí você candidatei. bandeou para a área comercial. Só para você ter uma ideia, é porque o meu raciocínio não foi de crescimento. Foi de crescimento também, mas era assim, ó. Eu trabalhava 8 horas no estoque. A proposta é ela, você vai 6 trabalhar horas, 4 4 horas. e ganhar o dobro. Pô, que coisa melhor que isso? Tô dentro. Fui, passei. Depois eu fui promovido a supervisor desse departamento. Depois foi para montar um televendas de material de construção. Me levaram para lá. Então você veja que eu fui me destacando nas posições que eu tinha e eu fui crescendo. E quando chega o dado é o seguinte. O dado chegou em que fase? Você tinha 20 anos, certo? Em 1995 chega o dado. Ah. E aí Aí você olhou pro lado assim e falou assim, nossa, e agora? Botaram aqui Aí alguém a para dona- tomar conta de mim, pô? Aí a dona Cecília me chama e fala assim, ó, queremos que você venha para a área de automóveis, porque meu filho está chegando e nós precisamos de alguém para trabalhar com ele, com o seu perfil, eu acho que vai dar muito certo e tarará. E aí o dado é o seguinte, ele tem a ideia, mas não adianta você achar que ele vai lá Fazer, executar. Nunca foi a praia dele de execução. E aí ele dava as ideias, ajustava tudo e alguém tinha que executar. Ele punha eu para executar. E aí foi. Aí depois de um certo tempo, eu acho que por merecimento, me foi promovido a diretor do grupo. E quais as marcas que tem hoje? Só eu já falo, o Egno é muito modesto, né, Ele é, Caporão? né? Então o Egno estudou a vida inteira, fez vários MBA, já foi professor de matemática. Então o Egno é um cara que está sempre se reciclando, estudando, fazendo. E isso fez com que, foi uma das coisas que fez ele se tornar diretor do grupo também, esse negócio todo, né? Sem José dúvida. Egno. Hoje a gente tem... Peraí, tem que lembrar uma coisa aqui, para faça justiça. Eu tenho 3 MBAs.
algumas viagens internacionais, como eu. Aliás, em 2019 eu te liguei para ter referência do que fazer lá no Vale do Silício, alguma concessionária, né? Tudo isso custeado pela Santa Emília. Eu tenho a impressão que a Santa Emília não faria isso se não visse em mim potencial para ajudar ela nos resultados. Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. Hoje, Caporal, respondendo a sua pergunta, nós temos 3 marcas. A gente tem a Volkswagen, que é em Ribeirão Preto e Sertãozinho. Nós temos 2 Toyota, uma em Ribeirão Preto e uma em Franca, e 3 Renaults, em Rio Claro, São Carlos e Araraquara. São 7 lojas e 3 marcas. De 3 países diferentes. Exatamente. 3 culturas diferentes. É um desafio bastante grande. Como é que faz? Toda vez que vai falar com o representante da fábrica, tem que entrar naquele... né, você entra, vira japonês, Exatamente. Vira alemão, vira francês. Antigamente, né, e a gente fala bastante isso, o mercado era muito fechado, né? Os grupos só tinham uma marca. As montadoras, inclusive, boicotavam e não deixavam que os grupos tivessem outras marcas. Até hoje é Até assim, de hoje alguma tem forma, ainda né? uma... Uma Até hoje rixa ainda tem uma entre rixa, as japonesas, é verdade. Né? Entre as verdade. americanas. As americanas não tem mais, porque, né? Mas ainda tem. É verdade. Na realidade, a gente se complementa muito lá na Santa Emília. Eu, o Digo, o Vinho e o Egno, nós somos todos complementares. Então isso ajudou bastante. Todos trabalham. Todos trabalham. E como é que é dividido hoje? Hoje o Vinho tem uma função específica que é administrativo e financeiro do grupo. Diretor administrativo e financeiro do grupo, tá? O Digão, ele toca a marca Toyota, tá? E a parte de pós-venda da Renault. Eu toco a assinatura do grupo, que a gente está indo para mobilidade agora. A gente faz os 3 programas de assinatura dessas marcas. Renault Demand, Quinto, Sign and Drive, né? Então eu toco o programa de assinaturas, eu toco a área de frotistas e vendas diretas do grupo também, né? E dou uma mão para o Egno na Volkswagen. O Egno é o diretor da marca Volkswagen. Eu, por ter passado pela Sobrave, já fui da marca também, eu dou um apoio que o Egno me pede para cuidar da marca Volkswagen, mas o diretor é ele. Então eu fico mais na assinatura e mais na parte de venda direta. E organizo as agendas do grupo, das reuniões, da consultoria, toda essa parte aí, mais assim, é uma cozinha, e eu ajudo na organização desse negócio todo. E você foi presidente de associação de marca, certo? Da Sobrave. Fui sim. E sempre tem aquela história, né, que quando você é presidente de uma entidade de classe, você divide a atenção. Você começa a dar mais atenção até às vezes que o teu próprio negócio. Uhum. Isso atrapalha de certa forma. Como é que foi a tua experiência? O meu caporal, o Egno pode... Eu tô rindo porque testemunho, agora é testemunho. Se ele não te contar a real agora, eu conto. Conta. Na realidade, a Sobrave, como o cargo de presidente é um cargo remunerado, né, de executivo, e a Sobrave tem a particularidade de ter um braço comercial que é a Dizal, que também demanda muito tempo do presidente. Eu praticamente, os 4 anos que eu fiquei, os 2 mandatos, né, um mandato e uma reeleição, eu me dediquei quase que 100% à associação. Então, eu tenho o privilégio de ainda ter o Dr. Rui, Dona Cecília, meus pais, o Vinho, o Digão e o Egno. Então, eles é que tocaram esses 4 anos, É isso mesmo, Egno? Não, é isso mesmo. Só lembrando que nessa época que ele estava na Sobrave, tinha a Regina também, que era a nossa diretora, que faleceu. Ato falho aqui. Que a Regina em vendas corporativas. Nossa Senhora. Na verdade, o Dado obedecia a Regina. É verdade, isso é verdade. Gostaria de estar obedecendo até hoje, inclusive, né? Gostaria de estar obedecendo até hoje. Mas foi isso mesmo. E ele o Dado de operação, de negócio da Santa Emília, ele nesses 4 anos... 4 anos, né? 4 anos. 4 anos ele não... 2 mais 2. Ele só participava das reuniões de conselho, ainda assim mesmo para chamar a nossa atenção, né? Isso aqui poderia ser melhor e tal. Mas ele deu uma afastada do grupo nessa época. E a gente cobra dele isso, inclusive, até hoje. Mas não tem jeito. Como é que você vai ser presidente de uma Sobrave e continuar... Então... Mas isso muita gente passa, alguns não se desligam, né? Uns não conseguem se separar. Vai ter que continuar, não tem a estrutura talvez que vocês tenham. Lógico. Né? Ou tinham na época também,
para poder deixar o negócio de lado. Às vezes o cara é a cabeça do negócio, ele tem que estar lá nos dois. Isso é complicado. Como é que era a vida associativa? Conta aí. Ah, Caporal, Você tem saudade, não? Mais ou menos, fala. Eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei. Eu acho que a vida associativa é importante. Eu sempre gostei disso. Meu pai, aprendi muito com meu pai isso, inclusive, né, Caporal? Que também foi presidente da Sobrave. Então, se eu posso falar assim, eu sou a segunda geração de presidente da Sobrave. O César, atualmente, também, o pai dele, o Orlando, também foi presidente. Então, meu pai sempre me levou, sempre teve, eu sempre tive esse dom e essa vontade de estar junto. Então, foi natural. Foi uma coisa natural que foi acontecendo. Eu sempre estou junto nas associações. Tive próximo da Associação Hyundai também, na época do Caoa. E foi uma coisa que aconteceu, foi natural. Para eu ser presidente da Sobrave, aconteceram algumas coisas, umas coincidências muito importantes que eu acho interessante. Foi bom. Os meus filhos trabalhavam em São Paulo, estudavam em São Paulo, os três. Então, os três já ficavam lá, estudavam em São Paulo. Só estava eu e a Andréia em Ribeirão Preto. Então, quando surgiu o convite, a possibilidade, eu falei, nossa, mas é uma chance de estar junto de novo dos filhos e tudo mais, fazer um bem em prol da associação. Você mudou para São Paulo, então? Mudei para São Paulo junto com a Andréia. Então, nós mudamos e ficamos os 4 anos morando em São Paulo. Então, foi uma coisa... Uma vida nova. Foi uma vida nova em São Paulo, por isso que eu pude, inclusive, me dedicar tanto à associação, e deixar um pouco a Santa Emília que o Egno e a turma... mas isso é raro acontecer, não é raro? É raro. Normalmente, o pessoal não faz normalmente, isso. Ele fica se dividindo. Se dividindo. Às vezes está fora do estado, pega avião, volta. Não tem irmãos, parentes para tocar junto, trabalhando no negócio, é muito só ele, né? Mas eu consegui administrar isso aí e deu muito certo. Foi muito bom para Santa Emília e para mim, Caporal. Então você toparia ser ou da Bradite ou da Sobrave outra vez, é isso? Acho que essa minha fase de já presidente da associação, vamos deixar ela para trás. Santa Emília está precisando de bastante, né? De bastante trabalho, coisa, a gente tem bastante coisa. Queremos crescer também, então a gente precisa focar um pouco mais nos negócios agora. Ele não falou ali atrás, mas a parte de inovação também é de responsabilidade da pasta dele. Então, você imagina ele inventando coisas novas agora para fazer com que os 120 anos que a Santa Emília vai completar agora em outubro fique mais 120 anos. Então ele está inventando isso agora, viu? É muito bom. Inovação. Conta pra gente. Fácil, né? Moleza, hein? Fala só umas 10 coisas aí que vocês estão fazendo de inovação, pô. Conta o segredo aí. A gente está fazendo 2 coisas que são maiores aí pra gente, é bem grande, né? A gente contratou uma consultoria de inovação chamada Inova Consulting, que a gente está fazendo um programa para as nossas lideranças de 2 anos, um programa de curto, médio e longo prazo, de aculturamento de inovação para as nossas lideranças e um grupo a gente fala que é um grupo de 50. A gente tem 30 gerentes mais ou menos, mais uns 20 que a gente colocou nesse grupo. Todo mês, professores de MBA vão falar sobre temas, conversas conosco, bastante estruturado, né, para esse grupo de pessoas, faz trabalhos em grupo, deixa lição de casa sobre algum tema, alguma coisa. Muito bacana. A gente já fez filosofia ágil, jornada do cliente, tem outras coisas para acontecer. Então esse é um programa que nós estamos desenvolvendo. Há 2 semanas atrás, a gente reuniu os 350 funcionários da Santa Emília em Ribeirão Preto e trouxe e colocou a turma na página onde nós estamos nesse programa. Então nós trouxemos os cabeças do programa para apresentar para eles e colocar na mesma página. Foi muito interessante, foi uma tarde extremamente proveitosa. Somado a esse programa, o Dabi Business Center é um novo hub de inovação lá de Ribeirão Preto. O Dabi você deve conhecer, já deve ter escutado. Era uma empresa de serviços odontológicos, né, de materiais odontológicos, que virou um hub de inovação agora. E a Santa Emília é uma das patrocinadoras do hub. Né? Okay. Então a gente está lá também, está fazendo. E o head de inovação foi falar um pouquinho. A gente levou os nossos 350 colaboradores, montamos um programa e levamos a turma para conhecer lá o hub. Então, todo mundo foi para lá também. Então, a gente está nesse processo de aculturamento da turma, né, para
E passando, a gente tem certeza que isso vai fazer uma diferença grande aí para frente. E você vê uma coisa que você falou alguns casos do que nós estamos fazendo de inovação, mas surgiu uma coisa agora recente que está implantada já e começando a funcionar, foi um programa chamado Santa Ideia, onde nesta reunião com os 350 colaboradores nós lançamos ela. É uma plataforma onde o funcionário entra lá e dá a ideia que ele quiser. Banco de ideias. Um banco de ideias, exatamente. E ele é remunerado por isso? Como é que é? Então, essa é a primeira versão que nós estamos... Então, nós estamos aprendendo com ela. Então, a pessoa pode dar a ideia que ele quiser. A ideia é facilitar a jornada do nosso colaborador e consequentemente, facilitar a jornada do nosso cliente. Então, tudo que está surgindo de ideias, em uma semana surgiram mais de 50 ideias lá já de melhoria de processo, etc. É para tornar a jornada do nosso colaborador e do nosso cliente uma jornada simples, leve, ser um negócio legal. É assim, comprar carro na Santa Emília ou fazer serviço na Santa Emília é um negócio legal. Essa é a ideia. E isso já vem em uma semana dando muito resultado. Deu um jeito de movimentar. E quem é que recebe tudo isso para processar? Porque vem um monte de ideia lá. E quem separa o joio do trigo? Como é que faz? Então é uma plataforma. Nós montamos um comitê de inovação. Esse comitê que recebe as ideias. Ele entra na plataforma, a pessoa entra na plataforma, insere a ideia dela com bastante detalhes, né? E esse comitê cada um avalia individualmente cada ideia. Então eu dou 5 estrelas, 4 estrelas, até 1 estrela. E aí depois a gente está nessa fase de avaliação das ideias. E aí a hora que essa ideia for aprovada, simplesmente esse comitê manda para o gestor da área implementar a ideia naquele setor, sabe? Eu acho que está sendo um negócio muito interessante para nós, estão surgindo coisas que a gente nunca imaginava. Não, e normalmente uma pessoa de outra área, né, tem uma visão diferente do que você é acostumado. É que nem você falou, não adianta a gente nascer e trabalhar no mesmo lugar a vida inteira, porque a gente não vai trazer nada de novo, né? Uhum. E mesmo na concessionária, que tem várias empresas, subempresas dentro da concessionária, né? A pessoa tem uma visão completamente diferente da sua, né? E pode colaborar e fazer um negócio, fazer funcionar de uma maneira diferente e melhor, né? Pois é, e isso aqui, você vê, há 10, sei lá, mais ou menos 10 anos atrás... Pode relembrar, né, os velhos tempos? Pode. 10 anos nem é tanto tempo assim, para mim e para o Dado, por exemplo. É mais, né? Mas você se lembra como é que era feita a avaliação de carro usado, né? Naquela época. Não lembro, não. Pode falar. Lembra, claro que lembra. O vendedor pegava um papelzinho, anotava lá no papelzinho e dava para o avaliador ir lá fazer a vistoria técnica do carro, né? Pô, e hoje? O vendedor entra numa plataforma lá, autoavaliar, põe os dados do carro. Já aparece, né? No aplicativo do avaliador já está lá, ele vai, tira foto tal, sobe para uma mesa precificadora que, bom, tem novidades aí, né? Que já está no ar, inclusive nós estamos testando, né? Já me dá... Já tem reconhecimento de danos por imagem. Vai começar agora na Fenabrave. Você tirou a foto, já aparece, tem um amassadinho, um risco, alguma coisa assim. E o orçamento de quanto vai custar, de quantas horas vai levar para fazer aquilo. Não, e se tem que trocar a peça ou não. Mas você já foi além, porque eu tinha que fazer propaganda aqui, né? Que a mesa precificadora hoje erra na precificação do carro só se for proposital. Porque você me diz, ó, o mercado é tanto, esse carro tem bastante anunciado, ó, cuidado com ele, esse carro é ouro, prata, bronze. Então, você vê isso em termos de inovação. Você vê, como isso já faz parte do nosso dia a dia, a gente acha que todo mundo é assim, né? Mas não é. Não é gente, eu conheço gente grande que ainda faz um papelzinho. Sim. Eu recebi a semana passada um diretor de uma concessionária, de um grupo grande, querendo saber como é que a gente utilizava a ferramenta do autoavaliar. Falei, mas pô, como é que você faz? Papel. Falei, mas como é que você monitora? Não monitora. Eu vou contar, um amigo nosso, é meu amigo há muitos anos, e eu falei para ele, vamos implantar lá um sistema de avaliação, de registro das informações, e talvez você usar o repasse e tal, para funcionar melhor o negócio, né? Ele falou, não, Caporal, é o seguinte, eu tenho um colaborador que trabalha comigo já há 30 anos, e ele que entende tudo lá de carro usado, ele que faz tudo, é tudo maravilha e tal. Aí eu falei para ele assim, mas olha, ele pode ficar doente, ele vai aposentar, ele vai morrer, vai acontecer. Por isso que eu tô treinando já o filho dele. Não. O filho dele.
O filho dele já tá. Eu falei, bom, aí você venceu. Falei, Já não foi, tem já jeito, foi, não tem deixa, como, né? deixa pra lá. Né? Mas é assim. E onde vai parar essas inovações, né? A gente tem que continuar inventando, e acho que é isso o papel. De continuar, não inventando, mas olhando as oportunidades que tem para você modernizar o processo. Com a tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, dá pra fazer tanta coisa e melhorar, encurtar o processo. Você falou muito bem. Deixar mais suave, tanto para o meu colaborador, para o seu colaborador e para o cliente, principalmente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E só como curiosidade, essa plataforma que a gente está usando no Santa Ideia é um parceiro do Dabi Business Park que disponibilizou. Então, nós, por sermos patrocinadores de lá, a gente pôde ter acesso a essa plataforma. Então, Que já legal. é um negócio que apareceu já do Dabi, né? Não, vocês foram pioneiros em um monte de coisa, né? Então, isso leva você a estar na frente sempre. E vai ser mais fácil ou mais difícil em cada área, ou em cada situação, ou em cada ferramenta que implantar, mas eu acho que a gente não pode parar de tentar, né? Porque isso é fundamental, tem que ficar sempre, né, inovando. A gente tem que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa para mudar. Não pode ficar na mesmice. Mas no nosso ramo, na nossa indústria, ela ainda pensa assim, né? Eu quero ficar, tá bom. Nunca ninguém vai comprar um carro online, nunca ninguém. Sabe, assim, é difícil isso. E não é só no Brasil, não, hein? Eu tive num evento agora na Europa e eu estava coordenando uma mesa redonda, o pessoal da Malásia, da Polônia, da Grécia, da Rússia, não tenho noção ético, da Rússia, etc. E eu falei para ele assim, é possível, tinha um cara da África, é possível vender um carro online, 100% online, um carro usado? Todos falaram assim, é impossível, sem falar com ninguém. Né? O cara só clicando. É impossível. Eu falei, não, gente, se a gente ficar dessa barreira aqui, a gente não vai evoluir. Né? A gente precisa quebrar isso de alguma forma. Né? Mas é muito mais barato e mais fácil eu botar uma pessoa para atender. Eu falei, tudo bem, mas será que o consumidor de hoje, que nasceu comprando na Amazon, aqui no Brasil, no Mercado Livre, etc., ele quer isso? Isso aí. Né? Ou ele quer uma coisa simples, clicou. Isso é muito difícil. E tem a barreira, né? Qual é a grande barreira que eu vejo? É o preço. Porque se eu sentar com o Egnão lá, né? Vou comprar uma tecnologia, me dá um desconto. Por que eu vou comprar online? Pô, com R$2.000 aí já garanto, né, na margem e tal. Isso é uma grande barreira. Então, eu acho assim que esse é um dos pontos, umas barreiras que a gente vai ter que fazer um dia. Né? Eu não estou dizendo aqui que está certo, que está errado. Mas se quer vender online, não pode ter dois preços, né? Não, senão fica difícil. Não dá. Né? Somente um produto de alto valor agregado que nem o nosso, né? Porque qualquer diferença de preço é dinheiro. Né? E aí a gente tem que achar uma solução para isso, porque vai ter que um dia, eu acho que vai acontecer. Olha, uma coisa é certa, com a pandemia que aconteceu recentemente aí, a gente imaginava que o vendedor nunca conseguiria atender pelo WhatsApp. Isso. Pô, hoje eu acho que ninguém consegue atender que não seja por WhatsApp. O cliente não quer nem conversar, mas ele quer teclar. Não, aquele negócio da ligação e tudo mais, nem atende, né? Você vê, na marra nós mudamos a forma, né? Porque eu acredito que se estão vindo as novas gerações, que estão acostumados a comprar online, para eles a negociação é um saco. Pois é, esse eu acho que é o ponto. Né? E os vendedores que não se adaptaram rápido a essa mudança de agora é por WhatsApp, por chat, por não sei o quê, foram embora. Eles saíram das concessionárias que... E aí eu acho que a nossa experiência, mudar essa experiência dessa cultura aí, passa por esse ajuste nas equipes. É lógico que você não vai falar, vou sair trocando todo mundo. Claro que não, porque você pode dar com o burro na água, né? Mas você quer ver uma coisa interessante? Você sabe que a margem de venda de carro usado hoje é na faixa de 10%. Bom, mas 10% de um carro de 50 mil é 5. E de 100 mil é 10. Por que 10%, que é o que a gente preconiza, é sempre 6? Se o carro for 5 é 6, se o carro for 50 é 6, se o carro for 100 é 6 também.
Por quê? Você tá falando com o Papa, hein? Você tá falando com o Papa. Não, mas já entendeu o que eu falei. Se você bota a meta, ó, a nossa meta é dar 6 mil. O cara sempre vai dar 6. Vai dar 6. É isso. Ele faz a conta para dar os 6, tá 6 mil. resolvido. Porque a pessoa quer ter o resultado com menor esforço. Pois é. Né? E às vezes, quer dizer, ele acha que é mais fácil, porque eu sempre falo assim, né? Qual é o cliente mais satisfeito? Que paga mais caro ou que paga mais barato? Né? Qual que é o mais feliz? O que encontrou mais valor em tudo que a gente ofereceu para ele, seja o atendimento, a localização, as instalações, o produto, para pagar mais caro. Né? Ele nunca vai chegar e falar assim, não, eu comprei lá porque era baratinho. Não, ele vai dizer vários motivos, que era perto da minha casa, porque eu conheço o Regno, porque me atenderam de tal maneira, porque... E tudo bem. Né? Sempre vai ter um produto só mais barato. Todos os outros são mais caros. Não necessariamente é esse que vai vender. É. Né? Então a gente precisa... Essa barreira é muito difícil de quebrar, né, no nosso ramo. É muito complicada. E eu acho que um dia vai acontecer. O que acontece muitas vezes é que a margem dos carros mais caros hoje ela diminui um pouco. E os mais baratos aumenta, né? Hoje um carro vai de 20, tem cara que cobra 40. Consegue ganhar 100% no carro. Isso existe. Né? Não é normal, mas existe. Agora, num carro de 200, para ganhar 20 já é difícil. Né? Uhum. Então, acontece isso. Mas eu acho que a gente tem que evoluir. Mas a gente não desiste, né, Caporal? Não. Nós vamos continuar assistindo. Muito bom. Nós temos um presente para dar para vocês do nosso apoiador, Lareto Cel. Ele é importador de vinhos direto da Itália. Né? Esse daqui é da Ligúria, deve ser. Mas ele tem bastante... e da Toscana também, a filha mora na Toscana. Ô, meu amigo, muito Ele obrigado. que escolhe os Que vinhos, eu legal. espero que vocês aproveitem. Além do kit da Autoavaliar. Eu posso levantar, Léo, para pegar? Posso, obrigado. E esse aqui, Caporal, esse vinho aqui eu vou deixar guardado lá em casa, porque a gente combinou da gente se conversar, né? Eu não marquei a data, né? Então, assim que você for a Vai ser Ribeirão, um prazer. a gente toma junto lá então, tá bom? Fechou, Combinado? tá ótimo. Obrigado. E tem aqui o obrigado, kit Caporal. Autoavaliar, olha. Ô, meu Muito obrigado mesmo, vocês. viu? Eu que agradeço a participação de vocês, terem vindo até aqui. Esse carinho enorme é recíproco, tá? Muito Caporal, bom. Muito obrigado, Eu viu? agradeço mesmo. Obrigado, Valeu. meu amigo.